Vamos para Brasília, porque ontem, acabou o programa, eu vi essa notícia ontem e fiquei chocado. Fiquei chocado. Ontem, em Brasília, um militar do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, que é o que faz a segurança do presidente da República, e no caso brasileiro, infelizmente, é o Lula. Então, um militar do GSI ontem suicidou-se, tirou a própria vida na porta, na entrada de serviço do Palácio da Alvorada, que é a residência oficial do presidente Lula e da primeira Janja Drama. O GSI, inclusive, emitiu um comunicado informando que já abriu um inquérito para investigar as circunstâncias da morte do agente. Aspas para a nota do GSI: lamentamos o ocorrido e estamos prestando apoio à família do militar. O Gabinete de Segurança Institucional segue comprometido em manter seus integrantes em plenas condições para cumprir a missão de proteger as instalações sob sua responsabilidade. Fecho aspas. Lembrando mais uma vez que o GSI é um dos órgãos integrantes da Presidência da República e é responsável pela assistência direta ao presidente da República no desempenho das atribuições, especialmente quanto aos assuntos militares e de segurança. O atual ministro-chefe do órgão é o general da Reserva do Exército, Marcos Antônio Amaro dos Santos, que assumiu o cargo em maio de 2023, substituindo o famoso, o famigerado, o sumido, Uncle Fester, tio Chico, Alexandre de Moraes engordado ou Alexandre de Moraes depois da castração, ou Alexandre de Moraes capado, ou Alexandre de Moraes inchado, ou aquele que não mais se vê, General Gonçalves Dias, o famoso G. Dias, do 8 de janeiro. Cláudio Caivano, é impressão minha, ou em uma só semana, num escândalo que envolve todos os poderes da República, 2 pessoas se mataram. O amor é isso? O amor é tão paulino? O amor é tão esse fogo que arde sem saber? O amor é tanto esta ferida que dói e não se sente, que chega a ponto de, no Brasil, ser a vida através da morte? Eu acho que não, porque política é o contrário da religião, não é? Sem dúvida alguma. Os dois fatos são isolados, né? A gente não entende, não dá para perceber aqui uma relação entre a morte do sicário e a morte desse militar. Só vou fazer uma ressalva aqui em relação ao gabinete, né, do GSI. Na verdade, é um pelotão. É um pelotão com 2.000 homens parados, né, à disposição, não só da segurança do Planalto, mas também dos outros 2 prédios contíguos, o Congresso e o STF, e que ficam de prontidão, e que poderiam ter agido no 8 de janeiro, mas não foram instados a agir por essa figura monstruosa que você mostrou aí, que é o general G. Dias, que ninguém sabe onde está, para onde foi. Foi para a Canção do Exílio. O Gonçalves Dias poeta voltou do exílio e o Gonçalves Dias militar foi para o exílio. Exato. E aí... E é que ele está vivo, né? Porque nós estamos partindo num pressuposto de que ele esteja vivo. Exato. Tudo indica que sim, né? Não temos outra notícia. Agora, o que não é engraçado nessas 2 mortes, né? Aparentemente, as 2 por suicídio em situações diversas, mas que nós não conhecemos nenhum detalhe. Os detalhes não foram revelados em nenhuma das matérias, e uma foi pela Polícia Federal, a outra pelo GSI, de novo, ligado ao Exército Brasileiro. Então, paira uma obscuridade, né, Pavinato? Tem uma névoa na frente de tudo isso. E cabe falar assim, são você falou de 2 órgãos, é importante que se faça o seguinte link. O Exército, ele é autônomo à Presidência da República. Exato. E ele pode ser convocado pelos 3 poderes. Sim.
Da mesma maneira, a Polícia Federal, pelo menos no papel, é autônoma, mas... Seria de Estado, não de governo. Seria de Estado e não de governo, mas por uma desgraça da inteligência política nacional, ela é colocada sob o guarda-chuva do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, que é um braço do presidente da República. Sem dúvida. Então, portanto, o que eu estou dizendo aqui é: a Polícia Federal hoje, por razões de burrice republicana brasileira, acaba sendo um órgão de governo. Sim. E o GSI, em especial, é o destacamento do Exército, é o destacamento das Forças Armadas, que é um braço da Presidência da República também. Está a serviço, inclusive, do governo e diretamente à presidência, você tem razão. Então, é tudo muito obscuro, né? Precisaria ser colocado às claras, a sociedade tem o direito de saber o que aconteceu, porque me parece que não foi o primeiro no caso do GSI. Parece já ter havido nos últimos anos também um suicídio. E eu acredito assim que, tudo bem, 2, começa a ficar bem estranho, agora 3 seria demais. Como é que teve notícias de um? De mais um no governo Lula? No governo Lula, entre 23 e 24, eu não estou bem certo. Nós estamos falando, não é fake news. Não é, Pavio. Eu acompanhei isso, você lembra que eu estava em Brasília. Você foi banido do Congresso, nós sabemos disso. Você é caso de polícia. Eu vou até fazer uma pesquisa enquanto o Segré fala, porque eu lembro de ter ouvido isso. Então vamos lá, Segré. Tá, então a gente vai enrolar até ele. Exatamente, enrola aí, Segré. Vamos enrolar. Primeiro, a audiência muito qualificada observa que o tio do Platão era Charmides, segundo ela. Vera Lúcia de Oliveira mandou. Charmides é o tio do Platão. Não é esse aí, não. Então Vera busca mais, que não é esse, não. Enquanto o Pavinato busca o tio do Platão e o Caivano busca quem se suicidou, além desse último suicídio, que obviamente é uma tristeza, esse tipo de informação, eu diria que suicídio é uma situação extrema para qualquer pessoa, lamentável para qualquer pessoa, e é uma mistura de egoísmo com muita coragem e muita idiotice. Mas são questões psicológicas de alguém que entende que não tem mais nada e nenhum motivo para viver. É muito ruim. E são questões que muitas vezes, pela falta de apoio psicológico, uma pessoa comete esse lamentável fato. Mas concordo com o Caivano. Vocês vão me avisando quando terminaram de pesquisar. Não é para enrolar. Vou falando. Vai falando. Pode falar à vontade. O Platão. A situação são diferentes. No Sicário tem muita pergunta ainda sem resposta. Claro, aduzem que tem câmaras. A pergunta é se aquele que deveria estar olhando na câmera estava olhando, e se estiver olhando, se ele se tocou que alguma coisa estava errada, e avisar a quem for preciso avisar. No caso do GSI, chama atenção que seja esse suicídio feito nesse lugar. Claro, pode ser que tenha a arma que permita esse tipo de ato, mas, de qualquer maneira, alguém se suicidar na porta de um organismo do Estado, como é o Palácio do Planalto, é uma situação que, além de triste, também requer de uma explicação. E não estou falando de uma explicação apenas técnica ou de lamento por parte do GSI. Tem que ter uma investigação para ver em que situação é. E vou mais longe. Imagine se, por acaso, uma pessoa que está nessa situação e nessa hierarquia comete um suicídio, ele não tem um equilíbrio emocional que permita cuidar, por exemplo, do presidente da República. Se a pessoa estiver passando por uma situação psicológica que possa estar comprometendo o seu raciocínio, estamos falando de alguém que pode comprometer a segurança, não apenas do presidente, sino de qualquer pessoa que está circundando o Palácio do Planalto. Então, não é menor que uma pessoa pertencente à GSI esteja cometendo o suicídio.